Pessoal, dando sequência ao nosso manual de manobras, hoje vamos estar falando dessa manobra que é bastante elementar, que a gente aprende lá no curso de piloto privado, que são as curvas. Vamos estar falando então do objetivo da manobra, a maneira correta de executar a manobra e também os principais erros cometidos pelos alunos. Então, vamos começar nosso vídeo? Nesse vídeo eu vou estar me prendendo mais na parte de como executar a manobra de maneira correta. Os efeitos aerodinâmicos desta manobra a gente estuda lá no nosso portal Aeronáutico Trem de Pouso de maneira mais profunda com a professora Karen. Se já te interessou, confere lá no portal e te cadastra já para a próxima turma. Então, falando sobre o objetivo da curva. O objetivo da curva é mudar a trajetória da aeronave. Essa que é uma das manobras que a gente vai mais utilizar na aviação. A gente pode então ter curvas de 90 graus, utilizando referências a 90 graus da aeronave, utilizando também a própria aeronave para buscar essa nova trajetória. Lembrando que a gente tem o recurso das asas, tanto a asa da esquerda quanto a asa na nossa direita, elas estão a 90 graus do eixo longitudinal da aeronave. Então, inicialmente, a gente vai mudar a trajetória da aeronave, inicialmente, aí, nos primeiros voos, a gente executa curvas de 90, buscando, assim, a proficiência do aluno, Depois a gente pode utilizar uma referência a 180 graus, utilizando a referência no solo, que esteja à nossa esquerda, fazendo a curva da aeronave até buscar esta mesma referência na nossa asa da direita, mudando assim a trajetória de voo da aeronave. Então, o principal objetivo é mudar a trajetória da aeronave. Essa manobra também é utilizada para fazer uma limpeza de área. Lembrando que em qualquer variação da trajetória da aeronave, a gente tem que ter uma excelente varredura da nossa área. Fazer uma limpeza de área, tanto da direita quanto da esquerda, e realmente olhar principalmente em áreas que tenham pássaros ou próximos de aeródromos, que tenham outros tráfegos que possam gerar um conflito para essa minha aeronave. Então, antes de qualquer mudança de trajetória, devemos executar uma limpeza de área. A gente sempre fala direita, esquerda, frente livre, e assim executa a aeronave. Sempre lembrando de começar pelo lado oposto, essa limpeza de área, para finalizar já com a visão para o lado que vai executar esta curva. Então a gente executa inicialmente as curvas de 90, 180 e após, quando o aluno tem uma proficiência legal, a gente faz a curva de 360 graus, onde a aeronave vai terminar a curva na mesma trajetória onde se iniciou esta curva. Então, a gente tem as curvas de 90, 180 e 360 graus. Esta manobra a gente pode estar executando ela com diferentes graus de inclinação das asas. Algumas aeronaves dispõem no seu painel um equipamento chamado horizonte artificial, que auxilia o piloto a executar esta manobra com maior excelência, buscando sim o grau de inclinação necessário para executar esta manobra. Algumas aeronaves não dispõem desse equipamento para auxiliar o piloto, mas nem por isso se torna impossível de executar com excelência essa manobra. Quando o piloto vai iniciar o seu curso de piloto privado, normalmente ele inicia por uma aeronave que não dispõe desse recurso. Ou inicia já num Cessna 152, que também pode dispor desse recurso e do horizonte artificial, que auxilia, sim, o piloto a executar de maneira correta o grau de inclinação necessário. Lembrando, então, que nós temos 3 tipos de curvas. Nós temos a curva de pequena inclinação, a curva de média inclinação
e a curva de grande inclinação. Pessoal, antes de dar prosseguimento nos graus de inclinação das asas e os tipos de curvas que a gente vai ter, eu tenho que falar num instrumento que, além do horizonte artificial, vai ser o melhor amigo para demonstrar se a curva está coordenada ou não. É o NUS Turn Coordinator. Esse instrumento ele é responsável para indicar para o piloto e demonstrar se a curva está coordenada ou não, se falta algum comando, né, ou se pode ser corrigido essa curva e como ser corrigido a curva, né? A gente tem que entender então que uma curva ele vai exigir de alguns comandos de voo, né? A gente tem o nosso aileron, né, comandado pelo nosso manche, que vai inclinar as asas, ok? E tem o leme de direção, né? Então a curva é composta na conjunção correta desses dois comandos de voo, ok? Algumas vezes, em alguns tipos de curva, principalmente na curva de grande inclinação, eu vou ter que dar uma cabradinha também para manter o voo nivelado, ok? Ou quando tem uma variação de altitude, eu também utilizo o profundor para modificar a minha altitude, ok, pessoal? Então, o Turn Coordinator, né, a gente aprende lá no curso de piloto privado, quando eu dava instrução, eu sempre dizia que o nosso aileron, ele traz a bolinha, a mão traz a bolinha para o lado onde eu estou executando a curva, ok? Então, se eu curvar para a esquerda, a minha bolinha, e se eu não aplicar o leme de direção, a minha bolinha vai correr para dentro da curva, ok? O meu pedal vai ser responsável por centralizar aquela bolinha do Turn Coordinator para deixar a curva coordenada. Então, o pedal da curva, ele chuta a bolinha para o lado oposto que eu estou fazendo a curva, tá? Se eu fizer uma curva para a esquerda, obviamente eu tenho que aplicar um pouco de pedal para a esquerda também, né? Para evitar essas forças que a gente estuda mais a fundo ali e executar as manobras de maneira correta. Ok? Então agora vamos dar prosseguimentos para os tipos de curvas que a gente tem. Pessoal, lembrando que cada instituição ela tem por si só o seu manual próprio de manobras. A gente aqui do Trem de Pouso utiliza, né, os manuais de manobras dos aeroclubes ou escolas de aviação que ambos os instrutores voaram. E utilizamos assim o conhecimento adquirido, né, nesses longos anos como instrutor, de como executar e os principais erros cometidos pelos alunos. Então, qualquer instrução diferente que vocês vão ter na instituição onde vocês estão executando o seu curso, prevalece, né, a instrução que vocês estão tendo lá nessa instituição, ok? Aqui a gente quer só instruir e ajudar vocês a adquirir mais conhecimento e talvez sanar dúvidas, né? Alguns porquês, né, que não foram sanados ali durante o curso de vocês, ok? E para o pessoal que está iniciando agora, já não chegar cru, né? Sem uma bagagem, né, de conhecimento que com certeza vai ajudar vocês a executar essa manobra de maneira correta. Ambas manobras que estão presentes aqui no nosso canal do YouTube, que a gente utiliza nesse manual de manobras, ok? Então, dando prosseguimento, vamos estar falando agora sobre a curva de pequena inclinação. A curva de pequena inclinação, para quem tem um horizonte artificial, ela deve ser feita em torno de 15 graus de inclinação, ok? Para o pessoal aí que não tem um horizonte artificial, no caso do aerobueiro, né, a gente, ou Paulistinha, ou qualquer aeronave com asa alta, a gente pode utilizar aí a ponta da asa na linha do horizonte. Ela parece muito simples, mas exige muita paciência do piloto, né, para executar ela de maneira correta. Porque é a curva mais demorada para o piloto para manter, né, ali no decorrer da execução da manobra. Então, às vezes, o piloto acaba passando a asa da linha do horizonte ou acaba não coordenando a manobra de maneira correta, ok? Falando um pouco sobre aerodinâmica, lembrando que mais a fundo a gente pode
estudar lá com a professora Karen Teoria de Voo, tá? Essa manobra, né, a curva de pequena inclinação, ela reduz a minha sustentação, tá, em 4%, ok? Fazendo, né, essa redução da sustentação em 4%, a minha velocidade de stall, ela aumenta em torno de 2%, ok? Então, essa foi a curva de pequena inclinação. Curva de média inclinação, pessoal. Para quem tem um horizonte artificial disponível na aeronave, ela deve ser executada com 30 graus de ângulo de inclinação, ok? Para quem não dispõe desse equipamento, a manobra deverá ser executada com o suporte da asa paralelo ao horizonte, ok? Para o paulistinha que tem um indicador, o liquidômetro, bem no nariz da aeronave, a gente consegue, ao olhômetro, né, manter esses 30 graus, né, de ângulo, né, com a vareta do combustível, ok? Mas também pode ser executada, então, com o suporte da asa paralelo à linha do horizonte, ok? No Cessna, aí, como vocês podem estar olhando, também utilizamos, né, o horizonte da aeronave. Vocês podem estar percebendo, né, que o suporte da asa está paralelo à linha do horizonte, executando assim a manobra de maneira correta. Lembrando que a gente pode executar essas manobras tanto com 90 graus de trajetória, de mudança de trajetória, né, quanto 180 ou 360 graus da mudança na trajetória da aeronave. Uma dica que eu dou para vocês, né, que a gente vai estar vendo nos principais erros cometidos pelos alunos, é sempre utilizar referências, né, de fácil visualização e que o piloto não se confunda, né, para fazer a mudança, a trajetória no ângulo correto, ok? Essa é a manobra, então, essa é a curva de média inclinação, né, que é uma das curvas mais utilizadas aí, né, tanto no circuito de tráfego quanto numa aproximação para pouso, mudando sim então a altitude, né? E o que eu posso falar dela é que ela diminui a nossa sustentação em 13%, fazendo assim aumentar a velocidade de stall em 7%. Então, essa manobra, né, a gente tem que ter um certo cuidado, né, mas ainda assim é uma das que os nossos alunos vai ter menos dificuldade aí em executar a manobra de maneira correta. Então, falando sobre a curva de grande inclinação. Esta, para quem tem um horizonte artificial, deverá ser feita com pelo menos 45 graus de bank de inclinação de asa, né? Para o pessoal que não tem um horizonte disponível, ele deve utilizar o próprio painel da aeronave, né, e a linha do horizonte, formando então um ângulo, né, de 45 graus de inclinação com a linha do horizonte utilizando o painel, ok? Essa sim é uma manobra mais chata para se aprender, né, inicialmente, né, porque vai exigir muito do piloto, tanto na parte de concentração, né, quanto de percepção de atuação dos comandos, né, como o meu grau de inclinação vai aumentar, ok? Eu vou necessitar mais aplicação de pedal, né? Ficando assim um pouco desconfortável executar a manobra, ok? Então, em torno de diminuição de sustentação em torno de 29% e aumento da velocidade de stall em torno de 19%. Então, sendo necessário o piloto bastante atenção para executar essa manobra de maneira correta, né, e não provocar assim um stall acidental. Não deve ser feito em voo em subida, né? Sempre voo mantendo altitude ou em descida, ok? Limpeza diária, né, para executar. Antes de qualquer mudança de trajetória, a gente vai executar a limpeza diária de maneira correta, né? Escolher uma referência de fácil visualização pelo piloto e saber se a manobra deve ser feita com 90 graus de mudança de trajetória, ou 180 ou 360 de mudança de trajetória. Essa curva tem uma característica um pouco diferente, né, que o piloto tem que executar.
O primeiro comando que deve ser, o piloto vai ter que atuar de forma mais acentuada, né, um movimento de cabrar a aeronave, né, devido à diminuição da sustentação, o nariz da aeronave vai se tornar mais pesado, ok? Sendo necessário cabrar um pouco para manter a altitude com a aeronave nivelada, ok? Manter a altitude varrendo a linha do horizonte, né? Aumentando o ângulo de ataque, o que vai acontecer com a minha velocidade? Ela vai diminuir. Lembra que eu falei agora há pouco que a minha velocidade de stall ela vai aumentar. Diminuindo a velocidade, né, indicada e aumentando a velocidade de stall, será necessário fazer alguma coisa, né, para impedir então e aumentar a margem de segurança, né, aumentando assim a minha velocidade. Só que, né, a gente aprendeu lá com o CAP, né, que o Adriano explicou de forma muito boa, né, que o meu manche controla a minha velocidade, né, e a minha potência, né, vai controlar a minha subida, né, ou descida da aeronave. Como eu não posso picar numa curva, porque assim eu vou perder a minha altitude, eu tenho que saber o que fazer, né, para aumentar essa margem de segurança, né? Então é necessário aplicar em torno de 100 RPMs no motor, né? Por que esses 100 RPMs, né? Devido então ao meu aumento do ângulo de ataque, né, e diminuição da minha velocidade, o meu arrasto ele vai aumentar, né? Aumentei o ângulo de ataque, aumentou o meu arrasto. A força, né, que atua na minha aeronave oposta ao arrasto é minha tração. Então eu dou estes 100 RPMs a mais, aumentando a minha tração para manter a margem de segurança para executar essa manobra de maneira correta. Então, por isso, os 100 RPMs a mais. É uma das perguntas que eu gostava de fazer quando eu era examinador, é o porquê esses 100 RPMs a mais. A resposta que eu ouvia, geralmente, que é porque a aeronave vai estolar, ou por causa da perda da sustentação. Na verdade, né, a perda da sustentação é uma consequência de eu estar executando essa manobra. Né? Eu quero executar essa manobra, entendeu? Então eu vou perder a sustentação. Né? Mas o que eu não estou prevendo é o aumento do ângulo de ataque por causa dessa perda de sustentação e aumento do meu arrasto, sendo necessário aumentar também a minha tração, ok? Porque as duas forças são opostas. Então é por isso que eu utilizo os 100 RPMs a mais, ok? Então a gente falou ali, né, em torno de 29% da perda de sustentação, ok? 19% na velocidade de stall, só pegar o manual, né, da aeronave que vocês estão utilizando, utilizar ali uma regra de 3 e ver o quanto o aumento da velocidade de stall vai refletir na velocidade indicada demonstrada no velocímetro de vocês. Vocês vão ter uma ideia de quanto, né, chegaria a velocidade aí, de stall. Lembrando que esses valores são aproximados, né, vai depender também muito da atmosfera, de maneira mais profunda, vocês estudam lá no portal com a professora Karen. Mas esses são os 3 tipos de grau de inclinação, né? Curva de pequena, média e grande inclinação e as mudanças de trajetórias que a gente aprende ali no nosso curso de piloto privado. E essa sim, uma manobra essencial aí, inicial, né? Essencial na parte inicial do curso de vocês, né? Manobras. Essa manobra, ela vai, né, algumas manobras vão depender desta manobra, né, para executar de maneira correta, como o stall. Para executar o stall, eu preciso fazer uma limpeza diária. Isso a gente está, né, vendo aí quando a gente aprender a manobra do stall. Ok, pessoal? Então, curvas é o que vocês vão mais fazer aí na aviação, ok? Tanto aí na parte de TGL, depois, né, treinamento de pousos e decolagens, vocês vão estar executando bastante curva.
E é uma manobra, a gente acha que é fácil, mas existem vários fatores, né, que a gente deve levar em consideração para executar essa manobra de maneira correta. Entre os principais erros cometidos pelos pilotos estão não executar a limpeza diária antes de executar a curva, né? Variação de altitude, né? Dependendo do grau de inclinação, o piloto acaba variando a altitude mais do que o tolerado, né, para executar essa manobra, né? A escolha da referência, pessoal, primordial. Muitos alunos acabam escolhendo referências que não são de fácil visualização, impedindo assim, então, executar a manobra com a mudança de trajetória necessária estipulada pelo instrutor, né? Lembrando que na parte do briefing, o instrutor ele vai perguntar, né, como executar a manobra, né? Então, estudar a manobra antes de executar é primordial para que o voo aconteça de maneira satisfatória. Então, a escolha da referência também pode ser um empecilho, né, para não atingir o grau satisfatório, né, na execução da manobra. Então, bastante atenção. E o principal erro, pessoal, que os alunos cometem é não observar o Turn Coordinator na execução da manobra, né, fazendo então com que a curva seja de forma descoordenada. Então, muitos alunos aí acabam, eu sinto o avião, eu sei mais do que o Turn Coordinator, e acaba então executando assim a curva de maneira incorreta. Então observem o Turn Coordinator, vê qual é o comando necessário para fazer a curva ser coordenada, né? Então é primordial. Pessoal, então ficou interessado, já te cadastra para a próxima turma ou dá uma conferida nos cursos que a gente tem lá na plataforma, que com certeza vocês vão achar um curso que esteja para o nível da formação que vocês estão, beleza? Então nos vemos nos próximos vídeos.